Beleza, galera? Então, hoje nossa aula será sobre algo que está muito claro para vocês aí, de acordo com essas imagens, né? Essas fotografias aí, elas mostram o conteúdo que a gente vai trabalhar em nossa aula, certo? Então, nós temos aí 4 imagens diferentes, né? E as 4 imagens estão relacionadas ao quê? Velocidade, né? Então, nós temos aí, na primeira imagem, nós temos Usain Bolt, né? Que já está aposentado, mas era um cara que corria muito, né? Então, por exemplo, ele conseguia fazer os 100 metros em menos de 10 metros por segundo. Ou seja, isso é para o ser humano, isso é uma velocidade muito rápida, né? Nós temos aí na segunda imagem, nós temos um avião supersônico, né? Esse avião ele consegue ultrapassar a barreira do som. Ou seja, ele consegue ser mais rápido do que o som. Ele consegue aí cerca de 1.482 km por hora, muito veloz, né? Nós temos aí o falcão peregrino, que é uma ave também que consegue atingir velocidade muito rápida. Ela consegue chegar a 320 km por hora. Então, também é uma velocidade muito rápida, né, para um animal. E nós temos aí os carros de Fórmula 1, né, que também atingem velocidades altíssimas, né? Cerca de 360 km por hora. Então, esse será o tema da aula de hoje, né? A gente vai falar sobre velocidade. Vamos aprender a calcular a velocidade, saber o que é velocidade, aprender a fazer cálculos, transformar a velocidade de uma unidade para outra, tá bom? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre velocidade escalar média, certo? O que será a velocidade escalar média? Tá bom? Então, olhando aí para esse velocímetro, né? Olhando aqui para o velocímetro, né? Nós vemos que ele está indicando aqui, ó, tem quilômetros por hora. Ele está indicando aí 110, eu acredito, 110 quilômetros por hora, né? Então, isso não é a velocidade média. Quando o cara estava dirigindo, que olhou para o velocímetro e viu essa velocidade, né? Essa era a velocidade naquele instante, tá certo? Então, essa não era a velocidade escalar média. Vamos entender o que é a velocidade escalar média. Então, olha só, no nosso dia a dia, né? Como é que a gente calcula uma velocidade? Eu acho que quase todo mundo aqui já fez o cálculo de velocidade, né? A gente divide a distância pelo tempo, né? Então, olha só, se eu percorro 100 km em uma hora, eu fiz 100 km a cada uma hora, 100 km por hora, tá certo? Então, olha só, vamos ver aqui. Então, imagina um motociclista, né? Em movimento em relação ao solo e percorre 180 km em 3 horas. Se ele percorreu 180 km em 3 horas, quer dizer que a cada uma hora ele percorreu quanto? Ó, qual foi em média a sua velocidade? 180 km em 3 horas. Então, ele percorreu 60 km a cada uma hora. Em média, sua velocidade foi 60 km por hora. Isso não quer dizer que durante esses 180 km ele esteve sempre a 60 km por hora. Houve momentos em que ele teve a velocidade mais alta, a 90, a 100, a 110. Houve momentos em que a velocidade diminuiu também. Ele teve momento a 50, a 40. Teve momento que praticamente foi zero quando ele passou lá, né, dentro da cidade. Tem que diminuir a velocidade. Tá bom? Então, quando eu falo velocidade escalar média, eu estou falando de uma média durante todo o percurso. Que essa velocidade ela pode aumentar, assim como ela pode diminuir também. Tá bom? E por que eu estou falando de essa palavrinha aqui? Escalar, né? Essa palavra aqui, ó. Escalar, certo? Está dizendo que eu não estou nesse momento interessado, eu não estou interessado em saber, por exemplo, a direção e o sentido dessa velocidade. Eu só quero saber o valor, o número, tá certo? Isso que representa escalar, certo? Vamos lá. Então, vamos considerar aqui um ponto material. Então, na física é muito comum a gente falar de ponto material, certo? Para descrever, por exemplo, um carro, uma bicicleta, a gente fala de ponto material, tá certo? Ele está em uma trajetória em relação a um determinado referencial, certo? Então, imagina que no instante T1 é tempo. Quando eu falar de T1, T é tempo. T1 é o tempo inicial, certo? Então, no instante T1, seu espaço é S1. Então,
palavrinha, essa letra S, eu vou utilizar sempre que eu estiver me referindo à distância, à posição, tá certo? Então, no instante T1, imagina lá, sei lá, 2 horas da tarde, ele está num espaço S1, ele está no quilômetro 20 de uma rodovia, por exemplo. E no instante posterior T2, no instante posterior T2, ou seja, em outro horário, imagine 5 horas da tarde, seu espaço é S2, ou seja, a sua posição lá naquela rodovia não é mais o quilômetro 20, é o quilômetro 100, por exemplo, tá certo? Beleza. Então, no intervalo de tempo ΔT, então, ó, ΔT, que é T2 menos T1, né, é de quanto variou o tempo, tá certo? A variação do espaço foi ΔS, S2 menos S1. Então, o que é ΔT? A variação do tempo. O que é ΔS? A variação do espaço. Mas, professor, como é que eu posso visualizar isso melhor? Podemos visualizar isso melhor da seguinte maneira. Imagina que eu estou saindo de João Pessoa a Campina Grande, certo? João Pessoa é o quê? O S1, é a minha posição inicial. Campina Grande é o S2, é a posição final, certo? Que seria T1? A hora que eu saí de João Pessoa. Quem seria T2? A hora que eu cheguei em Campina Grande. Quem seria, no caso, o ΔT? Imagina que eu saí daqui de 1 hora, cheguei lá de 3. 1 até 3, gastei 2 horas. Então, ΔT seria 3 horas. Imagina que a posição que eu saí daqui foi no quilômetro 20. Cheguei lá no quilômetro 120. Quem foi ΔS? 120 menos 20, 100 quilômetros. É a distância entre João Pessoa e Campina Grande. Tá, beleza, gente? Então vamos entender melhor isso. Então, nós chamamos de VM, a velocidade média, a relação, a razão, a divisão entre a distância, certo? A distância percorrida pelo respectivo intervalo de tempo. Isso é o que a gente chama de velocidade média. Tá bom? ΔS, que é S2 menos S1, né? A posição final menos a inicial. E ΔT, que é T2 menos T1. Tá bom? Então, aqui um desenhozinho para mostrar isso. Ó. Então, 0 aqui é o início, né? De onde foi o referencial. Tá certo? Então, S1 ó, seria essa posição inicial aqui. No caso, imagina que fosse Campina Grande, certo? E o S2 ó, é a distância do referencial aqui, ó, da origem até onde eu quero chegar, tá bom? Imagina que lá naquele nosso exemplo, certo? Nós temos aqui, ó, o S1, aqui seria João Pessoa e aqui seria Campina Grande, tá certo? Então, o T1 é o tempo que eu saí de João Pessoa, o T2 é o tempo, a hora que eu cheguei em Campina Grande, tá certo? E quem seria ΔS? ΔS, ó, ΔS é isso aqui, esse vermelhinho aqui, que é exatamente a distância entre as duas cidades, entre João Pessoa e Campina Grande. Isso eu chamo de ΔS, tá certo? Beleza, e esse ΔS é um número maior que zero, porque é um número positivo. E esse é o sentido da trajetória. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, o que seria a velocidade escalar instantânea, né? É aquilo que eu falei inicialmente. Imagina que entre esse percurso de João Pessoa até Campina Grande, quando chegou, por exemplo, lá em Cajá, eu olhei no velocímetro e eu estava a 120 km por hora. Então, naquele instante, a minha velocidade era 120 km por hora. Então, aquilo ali não é a velocidade média, é a velocidade instantânea, é a velocidade naquele instante, tá certo? E pode ser entendida como uma velocidade média para um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Então, quando eu olhei lá para ali para o velocímetro 120 km por hora, aquilo ali demorou frações de segundos. Então, naquele pequeno tempo, a minha velocidade média, vamos falar assim, foi 120 km por hora, que é a velocidade instantânea, tá bom? Beleza. Como é que eu expresso a velocidade média? Eu posso expressar ela em quilômetros por hora. Posso expressar ela em quilômetros por hora. Eu posso expressar em metros por segundo. Eu posso expressar em centímetros. E tem outras unidades.
certo? A mais comum, as que são mais que aparecem mais é quilômetros por hora e metros por segundo. Para o Sistema Internacional de Unidades é metros por segundo. Bom? Então, olha só. Então, é muito comum nos problemas, nos exemplos, né, nos exercícios, a gente precisar transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Tem aqui um truquezinho, né, um macetezinho que é bem simples e bem fácil, certo? Então, olha só, imagina que eu estou aqui em metros por segundo, eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero transformar para quilômetros por hora. Então, eu faço o que? Eu multiplico por 3,6. E o inverso, se eu estou em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, aí eu divido por 3,6, tá bom? Então, esse é o macete. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 esse valor, tá bom? Vou fazer um exemplo, né, para ver se clareia nossas ideias, certo? O exemplo é o seguinte: um atleta percorre 100 metros em 10 segundos. Terá uma velocidade escalar média de quanto? 10 metros em 10 segundos, né? Então, nós vimos que a velocidade média é o quê? É ΔS sobre ΔT, tá bom? Ou seja, que seria nesse caso aí ΔS? ΔS é o quê? A distância percorrida, né? Então, ó, isso aqui é ΔS. É isso? E que seria ΔT? O tempo. Isso aqui seria ΔT. Então, a velocidade média neste caso seria ΔS, que é 100, dividido por ΔT, que é 10. Fazendo essa divisão, né, eu posso simplesmente cortar aqui o zero e dar 10. Ou seja, a velocidade média é de 10 metros por segundo. Tá beleza? Muito bom. Aí o camarada correndo, né? Então, olha só. Essa velocidade, se eu quiser transformar ela, por exemplo, em quilômetros por hora, como é que eu faço? Lembra do macetezinho? De quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico isso por 3,6, né? Então, para transformar aqui, ó, para transformar essa velocidade em quilômetros por hora, né, ó, eu quero transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, né? Como é que eu faço isso? Multiplico, né? Então, multiplico 10 por 3,6. Fazendo essa conta, vamos fazer essa continha, bora? Quero fazer essa continha aqui, vou fazer aqui em cima, certo? 3,6 vezes 10. 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Soma todo mundo, vai dar 0, 6 e 3. Uma casa, vírgula, uma casa, dá 36. Ou seja, dá 36 quilômetros por hora, tá bom? Ou seja, 10 metros por segundo, né? Eu posso dizer que 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora, tá bom? Muito bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários as dúvidas, que eu estou aqui para tirá-las todas, tá bom? Beleza? Bons estudos, gente.